Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje a nossa lição de terça-feira. Trevas e silêncio. Na lição de ontem nós vimos um pouquinho do porquê que as pessoas interpretam os textos bíblicos do Hades como se fosse um lugar onde as almas ficam por ali, que essa é uma visão do mundo grego. Mas se essa é uma visão do mundo grego e tal, então o que acontece após a morte? Para onde nós vamos? Essa é uma pergunta que vai ser respondida durante essa semana, mas também vai ser respondida ainda mais com mais detalhes durante o trimestre inteiro. Mas é importante que você saiba que quando a Bíblia ela fala sobre o Sheol e Hades, que são os termos utilizados para morte, sepultura, inferno, mundo dos mortos e tudo mais, a Bíblia descreve o Sheol e o Hades como um lugar escuro, silencioso. Lá em Salmo 115, no versículo 17 diz: "Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso." Lá em Salmo 141, no versículo 7, também diz algo muito interessante sobre o Sheol. Olha só: "Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, Sheol, quando se lavra e sulca a terra." Aqui é algo bem interessante que eu acho que você deveria marcar aí na sua Bíblia. A palavra aqui usada, o original, é Sheol, que vem falando que os ossos são espalhados à boca da sepultura, e não um lugar onde a alma fica vagando por ali. Deixa bem claro que o Sheol é um local de sepultura. É para onde o nosso corpo vai, para a região de silêncio, onde o corpo entra em decomposição e os ossos são espalhados. Lá em Salmo 31:17 diz o seguinte: "Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte." A palavra usada aqui, Sheol. É interessante que muitas pessoas, acreditam que os perversos, eles vão direto para o inferno. Mas se eles vão para o inferno, um local de sofrimento, de angústia, de terror, então por que eles ficam calados, emudecidos? Porque obviamente que essa ideia de que a alma vai para o inferno não é uma ideia bíblica. A pessoa fica emudecida, fica calada, mesmo sendo um perverso, porque ela vai para a sepultura, um local de silêncio. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 15 e 16, diz o seguinte: "Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso." Mais claro do que isso, meu povo. Olha só, na morte ali, quando fala ela descerá às portas da morte, do Sheol, e o texto ele continua dizendo, quando juntamente no pó teremos descanso. Aquilo mesmo que Eclesiastes vem falando, que o espírito volte a Deus que o deu, o fôlego de vida, e o pó volte à terra. O processo inverso da criação. Ali na lição também vem trazendo um capítulo bem interessante, o capítulo 14 de Jó, no versículo 13, vem falando que Jó desejava ir ao Sheol, onde seus sofrimentos cessariam. Se o Sheol fosse um lugar de fogo e tormento, por que Jó desejaria ir para lá? Acho que ele já estava sofrendo bastante aqui nessa terra, Então assim, o Sheol é um lugar escuro, é um lugar de silêncio e é a sepultura. Porque quando alguém morre, a pessoa fica lá, dormindo o sono da morte, aguardando a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, os salvos em Cristo ressuscitarão e serão transformados. Quando Jesus voltar, os salvos em Cristo serão ressuscitados, terão seu corpo incorruptível e imortal. Mas até a volta de Jesus, nós continuamos sendo mortais e as pessoas, quando morrem, descem à sepultura, um lugar de silêncio. Muito interessante isso, E esses versículos lidos aqui são algumas fontes que você pode provar a outras pessoas, quando surgir esse assunto aí sobre o Sheol, sobre o Hades. São coisas muito importantes pra gente saber e explicar a outras pessoas, porque não adianta só a gente saber, mas quando alguém perguntar ali o que a gente acredita, a gente não saber o que explicar. Então agora você tem aí algumas coisas importantes que vão te ajudar a explicar no que você acredita, o que é o Sheol e o que é o Hades bíblico, no conceito bíblico. Se você gostou desse vídeo e ainda não faz parte da nossa família aqui no YouTube, se inscreve aí, porque isso ajuda muito o crescimento aqui do canal. E deixa seu like e não se esquece de compartilhar com a sua classe. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela lição de hoje, por tudo que estamos aprendendo. Obrigada, Senhor, por nos mostrar o conceito bíblico do Sheol e do Hades, que nós possamos levar a outras pessoas também e saber explicar esses assuntos para elas. Em nome de Jesus, amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, a lição de quarta-feira.